Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler juntos este versículo? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A igreja sabe que eu não tenho por hábito pregar um sermão de um versículo apenas. Ao longo dos anos, a prática tem sido sempre sermões expositivos. Mas, dentre tantos textos que nós poderíamos citar a respeito da história, da vida de Jesus, do seu ministério, sem dúvida alguma, esta afirmação feita por João é uma das mais contundentes, é uma das mais importantes, uma das mais solenes da Bíblia Sagrada. Ele afirma que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E hoje nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, como inclusive o presbítero Walter orou. Hoje nós lembramos que a morte morreu. Então a morte morreu na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. E esse significado do túmulo vazio, do túmulo que não pode conter essa força eterna, que está acima de todas as coisas e que opera por meio de todas as coisas, nos mostra com uma profundidade absoluta, com uma consistência inquestionável, de que o amor que chegou primeiro é esse amor que nós recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo João, quando ele escreve essa epístola, ele vive um momento crítico da sociedade e da igreja, e na sociedade onde a igreja estava inserida. Era um período, era o primeiro século, final do primeiro século, e um período onde o gnosticismo, que era uma doutrina que misturava a filosofia grega com alguns princípios que iam sendo absorvidos a partir de textos da palavra, de textos bíblicos, se misturavam e faziam um caldeirão, uma mistura extremamente perigosa, onde os gnósticos diziam que o mundo espiritual era bom, mas o mundo físico era mal. E Jesus vem ao encontro dessa realidade, ou ele vem de encontro a essa realidade. Porque Jesus, ele não ressuscita como o espírito, ele ressuscita como o corpo. E a palavra nos afirma isso. Porque depois da sua ressurreição, Jesus andou com os discípulos, Jesus abraçou os discípulos, Jesus tocou nos discípulos, Jesus preparou uma refeição para os discípulos. Jesus ainda viveu 40 dias como homem, num corpo glorificado, mas andou por entre os seus discípulos ainda 40 dias. E quando ele subiu aos céus, ele não subiu como espírito, porque o que havia ressuscitado era o corpo morto, que agora havia tornado vida. E esse corpo, então, ele sobe aos céus. E ele está à direita de Deus Pai. Não um espírito, mas um corpo. Um coração que bate novamente. Um corpo como o nosso, mas sem as marcas do pecado. Sem as dores carregadas por ele ao longo da sua vida terrena, do seu ministério, dos 3 anos em que ele viveu esse ministério, e também não carrega mais sobre ele as dores e as marcas do sofrimento da via dolorosa.
daquele momento em que ele se entregou na cruz do Calvário. Então o gnosticismo ele se enfraquecia, ele se encerrava diante desta verdade absoluta e inquestionável. Aquele que ressuscitara não era um espírito, nem um tipo de corpo, nem algo parecido a um corpo, mas era o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E essa verdade tão importante para nós, ela surge naquele momento da parte de João para combater esse erro. Ele afirma que o amor de Deus não é uma ideia abstrata. O amor de Deus não é um sentimento místico, mas é uma realidade histórica e física. Ele nos diz que a nossa fé não é uma tentativa humana de nós alcançarmos o céu, mas uma resposta a um Deus eterno que está nos céus em nos salvar. O próprio Cristo disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi. Então toda a iniciativa da salvação em Cristo Jesus, ela nasce da iniciativa de Deus, através de Cristo e no poder do Espírito Santo, para que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito fossem alcançados. Portanto, ainda que nós tragamos junto do nosso corpo as marcas do pecado, e ele vai nos acompanhar durante muito tempo, um dia nós haveremos de ressuscitar como Cristo ressuscitou, porque a própria palavra diz que Jesus é a primícia dos que já foram, dos que dormem. Então nós cremos que um dia esse nosso corpo haverá de ressuscitar, com as suas características que formaram a sua história, assim como Jesus. Sem as dores, sem o sofrimento, sem as marcas do pecado que estiveram presentes ao longo da nossa história, da nossa vida, mas numa nova realidade, numa nova geração para a vida eterna com Deus. Quando João escreve esse texto, e lá originalmente no texto bíblico, quando nós vemos a expressão nós amamos, o texto usado ali naquele contexto indica uma ação frequente, imperativa e contínua. Já quando ele diz que ele nos amou primeiro, indica não apenas um tempo, mas uma origem, dizendo de que o amor que eu e você podemos sentir como irmãos em Cristo Jesus, o amor que nós podemos desenvolver ao longo da nossa história, se ele não estiver sustentado, se ele não estiver baseado na palavra, ele se torna apenas um amor circunstancial. Por isso que na sociedade dos nossos tempos, nós muitas vezes confundimos a expressão amor para tantas coisas. Nós dizemos que amamos a nossa casa, amamos a nossa esposa, o nosso marido, amamos o nosso pet, amamos o nosso carro, amamos viajar, amamos determinada comida. Mas o que o Evangelho nos ensina é que quando se trata do amor que foi manifestado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, é um amor ágape. É um amor que só nasce, que só procede de Deus. Não é um amor que nasce das coisas. Não é um amor que nasce daquilo que os nossos olhos veem. Não é um amor que nasce daquilo que as nossas mãos tocam. Não é um amor que nasce daquilo que os nossos sentidos percebem. Mas é um amor que é gerado em nós, em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, que nos chama a desenvolver esse amor de maneira real. E assim foi o que aconteceu com Jesus. Essa graça, ela foi antecedida por qualquer sentimento que nós podemos ter em Jesus. A Bíblia, quando fala da salvação, ela não inicia mencionando que a salvação ela tem início, ela tem origem no esforço humano.
Não é o homem tornando-se bom que faz com que a salvação seja gerada nele. Nada do que fazemos a Deus o impressiona, porque Ele conhece tudo sobre a nossa vida. A palavra diz isso no Salmo 103, que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Moisés, ao escrever o Salmo 90, nos diz que o homem, o ser humano, é como um breve pensamento. Então, a nossa existência, a nossa consistência, ela é fugaz, ela é passageira, ela tem prazo de validade. Mas a ação eterna de Deus, ela é permanente, duradoura, e não tem início nem fim. Então, nada daquilo que eu e você fizermos ao longo da nossa história, uma contribuição maior, um olhar mais amoroso, nada disso poderia fazer com que a graça de Deus fosse estendida para a nossa vida. Muito pelo contrário, é esse amor inquestionável, insondável de Deus, que não se pode medir. E não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, afirmando o seguinte: vejam a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele fala sobre algo que é insondável, sobre algo que é inescrutável. E ele coloca: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, diz o apóstolo Paulo? Quem emprestou a Deus alguma coisa para que ele pudesse ou tivesse o dever de restituir? Então, o que nós aprendemos a partir da palavra, do Evangelho da Graça de Cristo Jesus, é que esta iniciativa, ela procede de Deus. E é o que nos diz Efésios, capítulo 1, versículo 4, quando afirma: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, antes da fundação do mundo, antes do Bereshit, que é a expressão original lá no hebraico para falar o início de todas as coisas, antes de Deus ter formado todas as coisas, já estava no plano eterno alcançar cada um dos nossos corações. Quando nós olhamos a grandiosidade de tudo aquilo que existe no mundo, no mar, no céu, na terra, no espaço, nós somos advertidos sobre quanto nós somos pequenos, quanto nós somos diminutos. A nossa vida, se fosse contada em um livro, não seria, eu acho que nem uma vírgula de um livro de milhares de páginas. Mas essa pequena vírgula, esse pequeno ponto de exclamação, essa pequena reticência que aparece ali nesse livro, para Deus não passa desconhecido. Porque Ele nos chamou, Ele considera a nossa vida, considera os nossos caminhos, sabe a nossa estrutura, conhece a nossa vida. E o que então nós fazemos como resposta a isso? A essa chamada de Efésios, a igreja de Éfeso que Paulo fez, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E nós chamamos isso dentro da do nosso pensamento teológico e reformado sobre a graça irresistível, a eleição incondicional. Deus nos escolheu de antemão. Então nós não somos seres humanos sem propósito, e a sociedade do nosso tempo é uma sociedade que parece muitas vezes viver com propósitos diminutos, rasos. Nós vivemos para a próxima atividade, nós vivemos para o próximo passeio, nós vivemos para a próxima viagem, nós vivemos para uma casa melhor, nós vivemos para um carro melhor, nós vivemos para ganhar mais dinheiro, para ter mais títulos. Nós vivemos para coisas que têm o seu lugar e podem ser importantes na nossa vida, mas o que nós precisamos entender é que se
nós não compreendermos o amor, a graça de Deus em nosso coração, em nossas vidas, todas essas coisas pelas quais nós lutamos e buscamos tanto, elas perdem significado e valor. Você pode trabalhar a vida inteira, desgastar-se, como diz o Salmo, acordando inutilmente de madrugada, comendo pão que penosamente granjeastes, sem, contudo, perceber que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. E esse texto, quando ele menciona que Deus dá aos seus amados enquanto dormem, não é um convite para a indolência, não é um convite para a inanição, mas é um convite para a confiança, para nos apropriarmos dessa certeza absoluta e eterna de que Deus cuida da nossa vida em cada um dos mínimos detalhes. Outra realidade que nós aprendemos a partir deste pequeno versículo, e eu quero pedir ao Lucas que coloque de novo lá o texto de 1 João 4,19, e quero convidar você a juntos mais uma vez lermos esse versículo. 1 João 4,19. Todos juntos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Percebam que no túmulo, parece que todos os sonhos se encerram. Todas as histórias elas encerram. Todos nós já passamos pela dor do luto, pela perda de alguém. E nós sabemos o quanto isso é difícil, o quanto isso é penoso, o quanto isso nos machuca e nos fere. E eu imagino, e não tenho na verdade dúvidas sobre isso, de que os discípulos de Jesus, ao verem o seu mestre, o seu amado mestre, envolto em faixas e colocado dentro de um túmulo e uma pedra fechando, eu imagino que eles devem ter se olhado e dito assim, e agora? O que a gente vai fazer? O que vai ser da nossa vida? E a palavra nos fala de que muitos, até mesmo assim, sem ter a noção exata do que viria, voltaram às suas atividades. Porque pensaram, vamos lá, a vida segue. E de repente, ao terceiro dia, o Senhor ressurge. Porque nenhum poder nesse mundo seria capaz de contê-lo, nem mesmo a rocha que foi colocada na porta do seu sepulcro. O amor que amou primeiro de João não é apenas uma frase retórica e bonita, mas é um evento datado na história. É um evento que existe na história. Embora a sociedade dos nossos tempos tente dizer que não, que é uma história mitológica, que é inverídica, que é manipulada, isto é um erro absoluto, porque nós cremos e a própria história do mundo, dos tempos nos apresenta. Não são apenas os escritores bíblicos que nos falam sobre a morte de Jesus, sobre o seu ministério, sobre o seu legado. Homens comuns, historiadores ao longo dos séculos escreveram e confirmaram aquilo que aconteceu. O amor de Deus, ele não foi limitado, então, portanto, na cruz, na atitude de Jesus que caminhou em direção às pessoas, mas ele foi selado, ele foi marcado na ressurreição. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E o próprio texto de 1 João 4, 10. 1 João 4, 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
se a morte ela tivesse retido Jesus, o amor de Deus teria sido apenas uma promessa frustrada. Mas a ressurreição de Jesus é o sim de Deus. Ela prova de forma inquestionável e absoluta que o amor, ele tomou a iniciativa de morrer. E esse amor que morreu por nós é poderoso o suficiente para nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo que existe no mundo passa. Tudo. O nosso vigor, a nossa beleza quando há, os nossos bens, a nossa saúde, a força dos nossos braços, tudo isso é passageiro. As pessoas que amamos, tudo isso passa, tudo isso tem prazo de validade. Mas quando nós olhamos para a palavra da verdade, nós somos confrontados com este fato de que em Cristo Jesus, o nosso coração descansa, porque nós aprendemos e sabemos que com Ele não há o fim de uma história, mas há o novo começo, a continuidade de uma nova vida para a eternidade. Diante dessa realidade, o amor ele se torna um reflexo. E então nós somos chamados a pensar o seguinte, que se nós fomos amados primeiro, qual que deve ser a nossa reação? João diz, olha, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Perceba, o amor que nós gerimos, o amor que nós temos em nós, ele não tem reflexo próprio. Ele não tem luz própria. O amor que eu e você desenvolvemos, o amor que eu e você desenvolvemos por irmãos e irmãs em Cristo, o amor verdadeiro que podemos desenvolver pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, ele não vai nascer da nossa própria iniciativa, da nossa própria vontade, do nosso próprio esforço, mas ele é um reflexo desse amor que nasce em Deus e que é irradiado em nós e que a partir de nós é passado ao mundo onde vivemos. Então, se nós queremos amar mais, se nós desejamos ser mais cuidadosos, mais amorosos com as pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos buscar e conhecer esse amor que é eterno e que nasce em Jesus. Esse amor que não foi limitado, esse amor que não se encerrou, mas que continua a pulsar na nossa vida e no nosso coração. E ele é um amor que se transforma em ação. João capítulo 15, versículo 12. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O mundo anda cheio da falta de amor. Consegue compreender o que eu disse? E quando nós vemos Jesus falar sobre o fim de todas as coisas, e ele fala lá no sermão profético, dizendo que então vocês verão muitos sinais, guerras, rumores de guerras, doenças, várias coisas que vão sinalizar no mundo, mas Jesus diz olha, nada dessas coisas indica o fim, mas é só o princípio, só sinaliza. Mas o fim virá quando o amor se esfriar. E nós precisamos entender isso, irmãos e irmãs. Que nós, como igreja, precisamos amar mais. É a sociedade que está colocando em nós aquilo que deveria ser nós que deveríamos fazer para a sociedade. Nós é que deveríamos falar do amor, nós é que deveríamos viver o amor, nós como discípulos de Jesus deveríamos testemunhar mais o amor. E quando a gente olha para tudo, redes sociais, internet de modo geral, notícias,
Nós vemos muitas vezes os próprios discípulos do Senhor se degladiando. Muitas vezes aqueles de quem deveria partir o maior testemunho, a maior iniciativa, são aqueles os primeiros a apontarem erros, a julgarem, a criticarem, a acharem aquilo que existe de mal no outro. E o que o Evangelho nos chama a viver é algo totalmente diferente. Ele nos diz: amem, porque isso é uma ordem. E vocês vão amar, se vocês conhecerem de fato qual é a primeira, ou qual foi a primeira iniciativa de amor no mundo, que foi Jesus. Pois o amor de Cristo nos domina, porque chegamos à conclusão de que um morreu por todos. É o que o apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios. Numa igreja bíblica que busca a verdade da palavra acima de tudo, a nossa ética, os nossos princípios, os nossos valores, eles devem nascer da gratidão. Não perdoamos para ser aceitos. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados primeiro. Nós não servimos para ganhar o céu. Nós servimos porque o Rei dos céus desceu e nos serviu. Nós não fazemos e não devemos fazer nada com o propósito de chegar à presença de Deus, como se aquilo que fizemos ou fazemos possa constranger a Deus, possa impactar a Deus, possa surpreender a Deus. Eu e você somos chamados a viver esse evangelho na dependência e na reflexão, na consciência de que nós somos amados. Então, o nosso dever é amar incondicionalmente. A mensagem da Páscoa, a grande mensagem da Páscoa, para nós, para mim e para você hoje é a seguinte: nós precisamos descansar na iniciativa de Deus. Deus é quem tomou a iniciativa. E há tanta gente que vive hoje em dia exausta, cansada. Sabe por que nós encontramos tantas pessoas machucadas no nosso tempo? Sabe por que nós encontramos tantas pessoas doentes no nosso tempo? Sabe por que nós encontramos pessoas entristecidas, cabisbaixas, sôfregas, circunspectas no nosso tempo? Porque elas ainda continuam a depositar as suas esperanças no próprio homem, no próprio ser humano. E quando nós nos voltamos para Cristo, nós não desmerecemos o homem, mas nós sabemos o lugar dele. Temos a consciência de que o ser humano é uma criatura de Deus, mas de que esse Deus que criou todas as coisas é a fonte absoluta e suprema do nosso consolo, do nosso conforto e da nossa vida eterna. Quando nós amamos, nós não amamos para dar início a um relacionamento com Deus. Nós amamos porque Ele já deu início a esse relacionamento quando nos chamou. Creiamos nisso. O túmulo está vazio, a dívida está paga e o amor venceu. Que nessa Páscoa nós aprendamos a parar de tentar alcançar a Deus pelos nossos méritos ou para que de alguma forma Deus nos aceite, mas com uma gratidão profunda e absoluta de quem compreende de que o amor que chegou primeiro foi o amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e que não nos esqueçamos dessa verdade nunca. Amém?